Miguel, as pessoas, já sei que vamos falar também de exercício físico e de alimentação equilibrada. As pessoas queixam-se muitas vezes quando vão praticar exercício físico, depois ficam esfomeadas, com cheios de fome. É verdade. Há muita gente que diz isso, não é? Há muita gente que conversa comigo e diz, mas eu quando faço exercício depois acabo por comer o dobro, fico esfomeado. Bom, isso é sinal de que fizeram exercício sem combustível. Ou seja, foram fazer exercício e não comeram antes. Não fizeram uma refeição onde pudessem restabelecer as suas reservas energéticas, ter energia para executar um bom movimento, executar um bom exercício e fazerem esse exercício com maior intensidade. E, portanto, como o estômago não estava aconchegado, foram buscar as reservas, não é? Precisamente. E é uma coisa também engraçada e, ao mesmo tempo, contraditória, porque quando fazemos exercício, habitualmente os nossos mecanismos de controle do apetite inibem o apetite. Quando fazemos exercício e quanto mais intenso ele é, normalmente nós, nas horas seguintes, acabamos por ter mais dificuldade em ingerir alimentos e quando o fazemos, temos até um maior autocontrole, conseguimos parar mais cedo. Se está a acontecer com os nossos amigos e com os nossos telespectadores começarem a ter fome depois de irem ao ginásio, está na hora de pensarem o que comer ou comeram antes de ir ao ginásio. E isso é um aspecto muito importante que vamos falar hoje e temos aqui alguns slides connosco. Vamos então segui-los. Muito melhor assim. Antes do exercício, então, o que é que devemos comer? Nós devemos guardar sempre um tempo de 3, 4 horas entre uma refeição mais volumosa, não é? Não vale a pena ir fazer exercício, correr, nadar, andar de bicicleta com o estômago cheio. Claro. Ele precisa de esvaziar, nós precisamos ter essa energia de ter esses alimentos no nosso intestino a serem absorvidos. Provavelmente o que acontecerá se o fizermos imediatamente a seguir é sentir-nos mal, não é? Com certeza, porque também há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Quando nós estamos a fazer exercício, o nosso organismo está a utilizar o nosso sangue como um veículo para transportar nutrientes e oxigênio, nomeadamente aos músculos, e se esse sangue está mais direcionado para a periferia do nosso organismo, ele não pode estar concentrado no nosso tubo digestivo. Então, das duas uma, ou fazemos a digestão ou fazemos exercício. E é sempre mau resultado fazer refeições muito pesadas, nomeadamente com mais gordura, refeições muito volumosas, antes do exercício. Por isso temos que guardar 3, 4 horas. Mas atenção, precisamos muitas vezes de fazer um pequeno snack, uma pequena merenda, 1 hora antes de começarmos uma sessão de exercício, que podem ser coisas muito simples, como por exemplo, uma peça de fruta, 3 bolachinhas simples. Quando eu falo em bolachas simples, falo em bolachas que podem ser açucaradas, obviamente, mas são bolachas que não têm cremes. Porque tudo o que tenha cremes, tudo o que tenha mais gordura, leva mais tempo a esvaziar do estômago e isso acaba por causar algum transtorno. As próprias barras de cereais. Quando nós estamos a praticar uma modalidade assim mais competitiva, uma coisa mais intensa, podemos até utilizar um gel, alguns cubinhos de marmelada, podem ser coisas interessantes nesta fase. Porquê? Porque estamos a colocar em circulação já algum combustível, algum açúcar. É um açúcar rápido, não é? Exatamente, que nos vai alimentar aqueles primeiros instantes de exercício. E esta, digamos, há uma regra simples. E também podemos fazer alguma hidratação. Podemos beber um pouco de água, cerca de 150 a 200 mililitros de água, antes do exercício. É sempre bom começar um exercício já hidratado. Com água. Agora, durante o exercício, nós não precisamos obrigatoriamente comer, não temos que ir com a mochila... Não temos que levar lanches para o ginásio? Levar a lancheira para o ginásio não é obrigatório se a nossa sessão de exercício não durar mais que 50, 60 minutos. Agora, se nós somos que é fãs, média, não é? Que é a média, as pessoas costumam fazer... O razoável é 1 hora de exercício. Exatamente. Nós precisamos é de levar sempre água. Isso é um aspecto muito importante. Mas vamos supor que saímos no fim de semana para fazer uma corrida. Ou pegamos a nossa bicicleta e fomos fazer um percurso um pouco mais longo que durou mais que 1 hora, 2, 3 horas. Aí sim é muito importante levarmos algo para comer. E o que é que podemos levar para comer? Coisas simples, coisas que não sejam muito complicadas de digerir, não é? Peça de fruta, bolachinhas, a barra de cereais novamente, são coisas, o tal gel, um bocadinho de pão simples, não é? Um pouco de pão, ou mesmo se nós quisermos utilizar um pouco de pão com marmelada, ao fim de 1h30, sabe bem poder ter um pouco mais de energia para restabelecer as reservas que, entretanto, já se gastaram e alimentar e continuar a alimentar a intensidade de esforço durante o período seguinte. Claro. Devemos evitar sempre alimentos ricos em gordura. A questão da hidratação, que é o slide seguinte, é um aspecto fundamental. Nós não nos podemos esquecer de beber. Não é? Nós habitualmente gastamos água na transpiração, na nossa respiração, precisamente para equilibrar as perdas de calor. Não é? Quando fazemos exercício, aquecemos, não é? Miguel, a dúvida é sempre que quantidade de água devemos beber? Que quantidade de água? Nem beber muito pouca, não é? O que às vezes é complicado, porque muitos de nós têm que treinar
esta ingestão de água. Isso é possível, treinarmos, habituarmos o nosso corpo a pedir água? É possível. Basta utilizarmos o nosso cardiofrequencímetro, basta utilizarmos o nosso cronómetro e começarmos a ingerir água a cada 15, 20 minutos. Colocarmos um alarme a cada 15, 20 minutos e ele começar a tocar... Durante o exercício. Durante o exercício, está na altura de beber água. Isso é fundamental. Muitos de nós só se lembram de... Eu, por exemplo, acontecia muito comigo. Só bebia quando tinha sede. Exatamente, mas quando tinha sede já estava desidratado, já o meu rendimento desportivo já não era o suficiente, já estava extremamente cansado, já não era gratificante o resto do percurso. Por isso é muito importante beber antes do exercício e depois, a cada 15, 20 minutos, bebermos cerca de 150 a 200 mililitros de água. A água é a bebida ideal se o exercício não for muito longo. Se o exercício for mais prolongado, durar mais de 1 hora, hora e meia, aí já começa a fazer sentido utilizar algumas bebidas que se chamam bebidas desportivas. Porque temos imensas para escolher, não é? O mercado está cheio delas. Exatamente, está cheio delas. Mas não confundir com bebidas energéticas, daquelas que dão asas. Okay. Porque as bebidas energéticas são normalmente bebidas que têm um alto teor em cafeína. Exatamente. Por isso é que elas dão, digamos, um aumento do nosso nível de vigília. Podem ser positivas, eventualmente, quando precisamos de estar um pouco mais despertos. Contudo, para o exercício, são negativas. Porquê? Porque tendo cafeína, aumentam as perdas de água por desidratação, porque a cafeína é diurética, aumenta a quantidade de urina que nós debitamos. Então, não estamos a falar de bebidas energéticas, estamos a falar de bebidas desportivas. Que são bebidas que não só têm açúcar, como também têm sal. Tem uma concentração entre 5 a 7% de açúcar, que é mais ou menos metade daquilo que acontece com os refrigerantes habituais, que têm cerca de 10%. O que é que eu quero dizer com isto? Não vale a pena bebermos refrigerantes como bebida de reidratação. Claro. As bebidas gasificadas também podem provocar algum transtorno a nível do estômago. Por isso, água até 1 hora e depois disso uma solução de água com açúcar e algum sal. Temos aqui uma receita caseira para as pessoas experimentarem em casa. Não é necessário estarem a gastar muito dinheiro em bebidas todas XPTO, não é? Todas cheias de propriedades especiais. Nós podemos fazê-lo em casa. Ainda antes de irmos à receita caseira, uma outra questão. Há muitas pessoas que não bebem água porque não gostam, não lhes sabe bem. Por causa do sabor, não é? Por causa do sabor. Exatamente. Ou a ausência dele, Ou a não é? ausência dele, exatamente. Podemos, se bem que agora era uma longa discussão saber se a água tem ou não sabor. Eu acho que sim. E daí, as águas vão tendo diferentes sabores, porque há muitas paladares. águas diferentes. Exatamente. Mas podemos fazer esta mistura, mesmo que o exercício seja inferior a 1 hora, fazer esta receita caseira, em vez de beber uma simples água... Podemos, precisamente para ganharmos essa vantagem, embora não haja grande vantagem por exemplo, do conteúdo de açúcar para esse tipo de esforços. Sim. Podemos, por exemplo, levar, em vez de água simples, podemos levar infusões, que já têm um sabor e que se tornam mais agradáveis de beber. Ao paladar. Muitas vezes, quando nós, em exercícios de curta duração, utilizamos bebidas açucaradas, também podemos criar ali algum transtorno, porque não se esqueçam que nós temos uma hormona que nós produzimos no pâncreas, chamada insulina, que é ativada assim que nós ingerimos açúcar. E muitas vezes o que pode acontecer quando há uma entrada de açúcar excessiva é haver uma baixa de açúcar provocada pela insulina. Por isso, vamos tentar manter o equilíbrio. É importante manter a hidratação. Nós sabemos que, por exemplo, a água é muito mais absorvida ou é mais facilmente absorvida no intestino se houver a presença de açúcar e houver a presença de sal e, por isso, reparem, para 2 litros de água, nós temos cerca de 100 mililitros de sumo de laranja ou até chá, nós colocamos 9 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de chá de sal, para 2 litros de água, não se esqueçam, ok? Isto dá, digamos, uma proporção, isto acaba por não ser doce sequer. Nesta proporção acaba por não ter... Sim, com 2 litros de água fica tão diluído que não se sente, não é? Exatamente. Ora, já temos a hidratação perfeita. Quando terminamos o exercício, é importante comer a seguir? Fundamental. E é aí que muita gente se esquece de comer. Mesmo que estejamos a fazer dieta, temos que comer a seguir ao exercício? Temos que comer a seguir ao exercício. Porquê? Porque nós temos açúcar concentrado nos nossos músculos sob a forma de glicogénio. É um açúcar mais complexo, onde nós guardamos essa energia nos nossos músculos. Ao fim de 1 hora de exercício, as nossas reservas estão vazias. E é nessa altura que o nosso organismo está ávido de açúcar para ressintetizar esse glicogénio novamente. As pessoas, quando comem nos 15, 30 minutos após o exercício, conseguem recuperar muito mais rapidamente de uma sessão até bastante intensa, têm menos dores musculares, têm menos sensação de cansaço. No dia seguinte estão ótimos para poderem voltar a fazer exercício. Recuperam melhor desse Exatamente, a recuperação é o elemento-chave neste momento. E por isso é muito importante não só hidratar, mas também ingerir alimentos que sejam ricos
em hidratos de carbono de absorção simples, e aqui os açúcares são perfeitamente admissíveis, e também em proteínas, porque não nos esqueçamos que muitas das dores que nós sentimos depois de uma sessão de exercício têm a ver com pequenas lesões nas nossas fibras musculares, pequenas rupturas que vão surgindo, não é? E essas rupturas têm que ser reparadas e necessitamos de proteínas para isso. Por isso, uma bebida fantástica de recuperação é um pacotezinho de leite achocolatado. Olha que bem. Tem açúcar, é um sabor agradável, tem proteínas, as proteínas de leite de vaca, e é ótimo naqueles primeiros 15, 30 minutos. E depois, pacotinho chega. Um pacote chega, não é? E vamos fazendo uma hidratação, podemos até fazer com aquela bebida que estávamos a utilizar, que vimos a receita antes, podemos continuar a fazer uma hidratação, recuperar a água que perdemos durante a sessão de exercício. Às vezes podemos ter variações de 1, 2 quilos, então se fizermos exercícios, por exemplo, como as bicicletas do RPM, do Indoor Cycling, as pessoas acabam o exercício com uma poça de suor à volta, não é? Perdem imensa água. Podem ficar muito satisfeitos em cima da balança, mas atenção, quando querem perder peso têm que perder gordura, não têm que perder água, a água é fundamental. Por isso há que restabelecer essa quantidade de água. Muitas vezes usa-se aquela regra, 1 quilo que eu perdi tem que beber 1 litro de água. Temos que ir mais além, porque nós não perdemos só água, perdemos sódio, perdemos uma série de eletrólitos, e por isso é que aquela bebida que nós estávamos a ver tinha sal. Precisamente para recuperar esse sódio que é extremamente importante. O que é que nos é permitido comer, para além do... Fazermos uma refeição seguinte. Vamos supor que fazemos um exercício ali à tarde e a refeição principal a seguir é o jantar. Vamos optar por uma refeição cuja digestão seja simples, um arroz, uma massa, o próprio feijão, grão, e utilizarmos carnes magras, como por exemplo o frango, o peru ou mesmo o peixe. Vamos evitar comidas muito pesadas e vamos, acima de tudo, evitar as bebidas alcoólicas. Há muita gente que faz um jogo de futebol com os amigos e depois a seguir vai beber uma cerveja. Isso é péssimo para o fígado, é péssimo para os nossos músculos e é péssimo para aquela recuperação que nós tanto desejamos. Por isso é muito importante. Nada de bebidas alcoólicas depois de uma sessão mais intensa de atividade física. Muito bem. E temos hoje uma dica para exercício físico? Temos hoje uma dica para exercício físico. Uma bicicleta estática. Hoje vamos falar daquele aparelho de exercício que muita gente tem lá em casa, a ganhar ferrugem, a servir de cabide para a roupa, guardada na varanda de casa. Não é? A estovar, ocupar espaço, não é? Está em minha casa, não sei o que é de fazer com ele. E é ótimo nesta altura em que estamos. Estamos no inverno, está a chover e as pessoas dizem agora não consigo sair para caminhar, agora está muito frio, então vamos usar a bicicleta que temos lá em casa. E hoje vamos falar um bocadinho sobre como ajustar corretamente a bicicleta para que ela se possa tornar um utensílio ideal para fazermos algum exercício em casa. Então vamos lá ver. Por exemplo, nós trouxemos hoje uma bicicleta muito simples, como qualquer outra daquelas que habitualmente as pessoas têm em casa. E há algumas coisas muito importantes, Sónia, que nós precisamos de prestar atenção para fazermos um bom exercício. Tem a ver com a postura que nós temos a pedalar, não é? E isso tem a ver com a altura do selim. Por exemplo, a Sónia, quando pedala e quando coloca o pedal, por exemplo, em baixo, a sua perna não está completamente esticada, está ligeiramente fletida. Está ligeiramente fletida. Não é? E isso é muito importante. Se estivermos a pedalar com as pernas... Eu sei que este não é o equipamento ideal para pedalar, mas foi o que se arranjou hoje. Ok. Quando nós temos a perna muito fletida, nós não estamos a aproveitar toda a eficiência da pedalada. E isso é um aspecto muito importante. Como é que ajustamos? Levantamos um bocadinho mais o selim e mantemos a perna um pouco mais fletida. Neste caso está bem? Está perfeito. Neste caso está ótimo. Está ótimo. Depois outra questão é se estamos muito próximo do guiador ou não. Não é? Isso é ajustando. Pelo braço? Pode-se ver pelo braço, mas essa regra às vezes não funciona muito bem, porque as pessoas têm braços muito longos e outros têm braços muito curtos. O mais importante é mantermos direitos, com as mãos apoiadas sobre o guiador, não é? Essa é uma posição adequada. Já estou a pedalar. Já está a pedalar, já está a fazer o seu aquecimento, não é, Sónia? Outra questão muito importante tem a ver com a cadência com que pedalamos. Muitas pessoas exageram, acham que se utilizarem neste botãozinho aqui, se colocarem uma carga muito grande, vão conseguir ter um exercício muito mais intenso, vão gastar muito mais calorias. Mas não é necessário isso. O que é importante é sentirmos os pedais sobre os nossos pés, sermos nós a conduzir, digamos, o pedal, não é? E a roda não estar solta. Manter uma cadência. Se tivermos música a ajudar, é melhor, não é? Ora, aí está. E que tal se tivéssemos música? E quanto tempo é que devemos pedalar? Devemos fazer um exercício a volta de 30, 35, 40 minutos. Olha, temos o Emanuel. Obrigada, Emanuel. Quanto tempo, desculpe? 40, 45 minutos, não é? Nunca é menos, senão não estamos a fazer nada. Podemos pedalar a ver a Praça da Alegria, podemos pedalar com ritmos mais elevados. Vamos pôr um bocadinho mais alto. Não me dá vontade nenhuma de pedalar.
E reparem, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mantermos sempre uma cadência, não é? É muito importante para conseguirmos acelerar o nosso ritmo cardíaco. Muito bem, e então, assim... se eu tenho que ficar aqui pelo menos 40 minutos, é melhor irmos para o intervalo, não é? Vamos Obrigada, para o intervalo, Dr. Miguel. Não perca a seguir, a chefe Hélio Loureiro vai fazer pescada gracinada com molho branco. Esta parte eu não ouviu, pois não? Pescada, é saudável. Obrigada, Dr. Miguel. Até já, intervalo.